A chuva caía em lençóis grossos sobre as colinas ondulantes do interior de Minas Gerais, transformando as estradas de terra em rios de lama que serpenteavam entre as matas cerradas. Era o tipo de temporal que varria a região serrana no final da tarde, com trovões ecoando como tiros distantes e o ar carregado de um cheiro úmido de terra revirada e folhas apodrecidas. João Mendes, um veterano de 58 anos aposentado das Forças Armadas há 5 anos, dirigia sua velha picape pela trilha estreita que levava à sua propriedade isolada. Ao seu lado, no banco do passageiro, estava Thor, seu fiel pastor alemão, um ex-K9 que servira ao lado dele em missões de patrulha na fronteira amazônica. Thor, com o pelo preto e castanho agora salpicado de fios grisalhos, mantinha a cabeça erguida, o focinho úmido farejando o ar através da janela entreaberta, como se ainda estivesse em alerta eterno. João apertava o volante com mãos calejadas, marcadas por cicatrizes de explosões e treinamentos exaustivos. A aposentadoria não fora o paraíso que imaginara. Depois de 2 décadas no exército, lidando com emboscadas, perdas de companheiros e o peso invisível do estresse pós-traumático, ele se mudara para aquela fazenda modesta, longe das cidades barulhentas de Belo Horizonte. Ali, cultivava café em pequena escala e consertava cercas, mas as noites eram longas, assombradas por pesadelos onde o barulho de helicópteros se misturava ao choro de viúvas. Thor era sua âncora, o único que entendia os silêncios dele. Os momentos em que João acordava suando frio e encontrava o cão deitado ao pé da cama, os olhos atentos como se dissesse, "Eu tô aqui, parceiro." Naquele dia, o rádio da picape chiava com notícias fragmentadas de uma operação militar nas redondezas. A região, próxima à Serra do Espinhaço, era usada para treinamentos de elite e rumores de exercícios conjuntos com unidades de resgate circulavam entre os moradores locais. João desligou o aparelho com um gesto irritado. "Mais uma vez, eles vêm bagunçar a paz da gente", murmurou para Thor, que inclinou a cabeça, as orelhas erguidas. O cão emitia um ganido baixo, quase reconfortante, e João passou a mão em seu pescoço largo. "Você sabe, né? A gente saiu dessa vida para ficar longe disso. Mas o destino, ou talvez o instinto de um velho soldado, tinha outros planos. Ao contornar uma curva íngreme, a picape derrapou na lama acumulada, forçando João a pisar no freio. Os faróis cortaram a penumbra da mata, revelando algo inesperado. Uma trilha secundária, quase invisível sob a folhagem, bloqueada por galhos caídos. Thor rosnou baixinho, o corpo tenso, as patas dianteiras apoiadas no painel. "O que foi, menino? Cheiro de problema?" João parou o veículo, o motor ronronando baixo contra o rugido da chuva. Desligou os faróis por um instante, mas o instinto o fez religá-los imediatamente. No feixe de luz, ele avistou uma silhueta escura a uns 100 metros adiante, caída contra uma árvore retorcida. Seu coração acelerou, um eco distante das patrulhas noturnas. "Fica aí, Thor. Vou dar uma olhada." Mas o cão já pulava para o chão assim que João abriu a porta, ignorando a ordem. A chuva encharcava os dois em segundos, a água gelada escorrendo pelas costas de João como agulhas. Eles avançaram pela trilha, Thor na frente, o nariz colado ao solo lamacento, farejando com precisão militar. O ar estava pesado, misturado ao odor metálico de sangue e suor. João sacou o facão do cinto, mais por hábito do que necessidade, os músculos tensos sob a jaqueta impermeável. Quanto mais se aproximavam, mais clara ficava a cena. Um homem uniformizado, um militar jovem, talvez na casa dos 20 e poucos, caído de bruços na terra encharcada. Seu uniforme camuflado estava rasgado no braço esquerdo e uma poça de sangue se misturava à lama ao redor de sua cabeça. Uma mochila pesada jazia a poucos metros, com insígnias de uma unidade de infantaria. "Meu Deus!" sussurrou João, ajoelhando-se ao lado do rapaz. O pulso era fraco, mas presente. Ferimentos de queda, talvez, ou pior. Uma emboscada durante o treinamento. A região era conhecida por acidentes em exercícios, mas algo parecia errado. O rádio do militar estava estalando com estática, pedindo socorro em código.
Thor latiu urgente, circulando o corpo com ansiedade, o focinho apontando para uma trilha de pegadas que se perdia na mata densa. Bom menino, acha que tem mais alguém? João pressionou um pano improvisado contra o ferimento na cabeça do rapaz, que gemeu debilmente, os olhos entreabertos revelando pupilas dilatadas de dor e confusão. Segura aí, soldado. Ajuda tá vindo. Mas o celular de João não pegava sinal ali, no coração da serra, e a tempestade só piorava, com ventos uivando entre as árvores como lamentos. Enquanto esperava, João examinou o entorno. A mochila continha suprimentos padrão, munição, cantil, um mapa rasgado marcando coordenadas próximas a um posto avançado militar. Mas algo chamou sua atenção. Um pequeno dispositivo eletrônico, como um rastreador, parcialmente danificado na queda. Thor cheirou o objeto e rosnou novamente, os pelos do dorso eriçados. Instinto de K9 treinado para detectar ameaças. O que você está sentindo, hein? Explosivo? Droga humana. João sentiu um frio na espinha que não era só da chuva. Isso não era um simples acidente de treinamento. O rapaz murmurou algo incoerente. Capitão. Traição. Não confiem. Antes de desmaiar novamente, João ergueu o militar nos ombros com esforço, o peso morto testando seus limites físicos, mas a adrenalina de anos de serviço o impulsionava. Thor guiava o caminho de volta à picape, latindo para alertar sobre poças traiçoeiras e raízes expostas. A chuva martelava como um tambor de guerra, e o veterano soube, no fundo do peito, que aquela noite mudaria tudo. Ele carregava não só um ferido, mas o prelúdio de uma verdade enterrada na lama da serra, uma que surpreenderia a todos, inclusive ele mesmo. Ao colocar o rapaz na caçamba da picape, protegido por uma lona, João ligou o motor e acelerou rumo à estrada principal. Thor de volta ao seu lado, olhos fixos na escuridão. A jornada de resgate mal começara, e o que viria depois testaria lealdades antigas e forjaria novas alianças na sombra da montanha. A picape de João cortava na estrada de terra como uma lâmina cega, os pneus atirando lama para todos os lados, enquanto o motor rugia contra a subida íngreme. A chuva não dava trégua, transformando o para-brisa em um véu borrado que os limpadores lutavam para varrer. Thor, encolhido no banco do passageiro, mantinha o olhar fixo na caçamba, onde o jovem militar jazia semiconsciente sob a lona improvisada. O cão gania baixinho, um som que misturava preocupação e alerta, como se soubesse que o perigo ainda pairava no ar úmido da serra. João apertava o volante com mais força, os nós dos dedos brancos, o coração batendo em um ritmo que lembrava as patrulhas noturnas na selva. Segura firme aí atrás, rapaz, murmurou para si mesmo, ignorando o frio que se infiltrava pela jaqueta encharcada. Aos 58 anos, seu corpo protestava com dores antigas nas costas e nos joelhos, mas a adrenalina era uma velha amiga, afiada como o facão ainda preso ao cinto. A fazenda de João ficava a uns 10 quilômetros dali, um refúgio simples de madeira e telhado de zinco, cercado por cafezais que agora deviam estar afogados em água. Ele escolhera aquele lugar por seu isolamento, longe das bases militares de Lavras e das fofocas das cidades vizinhas. Mas naquela noite, a solidão parecia uma armadilha. O celular no painel piscava sem sinal, e o rádio da picape captava apenas estalidos de interferência, como se a tempestade engolisse todas as vozes do mundo. Maldita serra, resmungou João, virando o volante para evitar uma poça que poderia engolir o veículo inteiro. Thor latiu de repente, o corpo se endireitando, as orelhas em pé. O cão farejava o ar pela janela, o focinho úmido apontando para o retrovisor. João olhou pelo espelho. Faróis distantes piscavam na escuridão, aproximando-se rápido demais para ser coincidência. Thor, quieto, pode ser ajuda. Ou não. O veterano pisou no acelerador, a picape gemendo em protesto enquanto ganhava velocidade. A estrada serpenteava entre morros cobertos de mata atlântica, árvores retorcidas balançando ao vento como sentinelas inquietas. O ar dentro da cabine cheirava a couro molhado e ansiedade, e João sentia o peso do passado pressionando o peito. Memórias de emboscadas na fronteira, onde um farol amigo
podia ser o último que se via. O militar na caçamba gemeu, um som rouco que cortou o barulho da chuva. Capitão, eles sabem. Não, balbuciou o rapaz, a voz fraca como um sussurro de vento. João gritou por cima do ombro. Ei, soldado, fica comigo! Quem são eles? O que aconteceu lá em cima? Não houve resposta imediata, só o bater incessante da chuva na lataria. Thor rosnou baixo, as patas arranhando o estofado, e João soube que o cão sentia a mesma tensão. Treinado para detectar estresse humano e ameaças químicas, Thor era mais que um companheiro. Era uma extensão dos instintos de João. Um laço forjado em missões onde o cheiro de medo salvava vidas. Finalmente, a picape irrompeu na entrada da fazenda, os faróis iluminando o portão enferrujado que João abriu com um empurrão rápido. Ele estacionou ao lado da varanda coberta, o motor ainda ligado, e saltou para a caçamba. O jovem, que ele agora via melhor sob a luz fraca da casa, era magro, com o rosto pálido marcado por uma barba rala e olhos fundos de exaustão. O uniforme, sujo de lama e sangue, ostentava o distintivo de uma unidade de elite de Minas, provavelmente em treinamento na Serra do Espinhaço. Vamos, rapaz, hora de entrar, disse João, erguendo-o com cuidado, o braço bom do militar se apoiando em seu ombro. Thor desceu primeiro, circulando a picape com o nariz ao chão, farejando os pneus como se procurasse rastros inimigos. A casa era modesta, sala com sofá gasto, cozinha de fogão a lenha e um quarto nos fundos onde João guardava suprimentos de primeiros socorros, resquícios de sua vida militar. Ele deitou o rapaz no sofá, acendendo uma lamparina a querosene que lançava sombras dançantes nas paredes de tábuas. A chuva tamborilava no telhado como dedos impacientes, e o vento uivava pela chaminé, trazendo o cheiro de eucalipto molhado do cafezal. João rasgou a manga do uniforme para examinar o ferimento. Um corte profundo no braço, provavelmente de uma queda, e uma contusão na cabeça que inchava como uma lua cheia. Meu nome é João Mendes, ex-capitão. Você está na minha fazenda, a uns 15 quilômetros da estrada principal. Como você se chama? O militar piscou devagar, os olhos focando com esforço. Sargento. Lucas Ferreira. Treinamento. Acidente. Mas não foi acidente. Sua voz era um fio entrecortada por tosses que traziam gosto de sangue. Thor se aproximou, deitando a cabeça no joelho de Lucas, os olhos castanhos fixos nele com uma calma que acalmava o pânico. O cão lambeu a mão do rapaz, um gesto simples que fez Lucas relaxar um pouco, o corpo tenso amolecendo. Bom garoto. K9, né? Eu tinha um na unidade. João assentiu, aplicando antisséptico no corte. Thor, aposentado como eu, ele te achou lá em cima, guiou o caminho. Agora fala, o que rolou na mata? Você mencionou traição. Lucas engoliu em seco, o rosto contorcido de dor e dúvida. A lamparina tremulava, e fora da janela, a tempestade parecia piorar, com raios iluminando o horizonte como flashes de artilharia. Era um exercício padrão, infiltração e resgate simulado. Mas o capitão Ruiz... Ele desviou o grupo para uma área proibida, perto de uma velha mina abandonada. Disseram que era para testar limites, mas eu vi coisas estranhas. Caixas escondidas, homens de fora da unidade. Explosivos, acho. Thor sentiu? O cão ergueu a cabeça como se confirmasse e rosnou baixinho para a porta. João franziu a testa, o estômago revirando. Minas abandonadas na serra eram comuns, resquícios da febre do ouro, mas usadas para contrabando. Isso cheirava a corrupção, algo que ele vira demais na fronteira. Oficiais vendendo lealdade por cifrões sujos. Antes que Lucas pudesse continuar, Thor latiu alto, correndo para a porta com os pelos eriçados. João pegou o facão, o coração disparando. Pela janela embaçada, ele avistou uma caminhonete preta parada na entrada da fazenda. Os faróis apagados, mas o motor ronronando como uma ameaça velada. Eles nos seguiram, sussurrou Lucas, os olhos arregalados de terror. João apagou a lamparina, mergulhando a sala em escuridão, e puxou Lucas para o chão. Fica quieto. Thor, guarda. O cão se posicionou entre eles e a porta, os dentes à mostra,
um guardião silencioso na noite chuvosa. A adrenalina corria nas veias de João como veneno doce, revivendo o soldado que ele tentara enterrar. O que quer que aqueles faróis escondessem, a noite estava longe de acabar, e a lealdade de Thor, e agora de Lucas, seria o escudo contra a traição que se aproximava. A chuva caía mais forte, lavando segredos que a serra guardara por tempo demais. A escuridão da sala se fechava como um punho ao redor de João, o cheiro de querosene apagado misturando-se ao odor terroso da chuva que vazava pelas frestas da porta. Seu coração martelava contra as costelas, um ritmo familiar de missões passadas, onde o silêncio era o pior inimigo. Thor permanecia imóvel entre ele e a entrada, o corpo baixo e tenso, os olhos brilhando como brasas na penumbra. O cão não latia mais. Seu rosnado era um sussurro gutural, um aviso que vibrava no ar úmido. Lucas, deitado no chão ao lado de João, respirava ofegante, a mão pressionando o ferimento no braço, o rosto pálido suado apesar do frio que se infiltrava pelas paredes de madeira. "Eles vieram rápido", murmurou o sargento, a voz trêmula de medo e raiva. "Ruiz deve ter mandado. Ele sabe que eu vi as caixas. Contrabando de munição, talvez pior. A unidade toda está envolvida, capitão." Eu era o único que questionou. João assentiu devagar, os sentidos afiados como em uma patrulha noturna. Ele se arrastou até a janela lateral, espiando pela cortina rasgada. A caminhonete preta estava parada a uns 20 metros do portão. Os faróis ainda apagados, mas sombras se moviam no interior. 2, talvez 3 figuras. O motor ronronava baixo, abafado pelo trovejar distante, e a chuva batia no capô como uma cortina protetora. "Fica aqui com Thor", sussurrou João para Lucas, pegando uma espingarda velha de caça do armário ao lado da lareira. Não era uma arma de elite, mas carregada com cartuchos de chumbo, serviria para intimidar. Seu corpo doía com o esforço de se mover silenciosamente, as juntas rangendo como madeira velha, mas o instinto o impulsionava. Aos 58 anos, ele pensara que a aposentadoria o pouparia disso. A solidão da fazenda era seu escudo contra o mundo, mas ali estava, revivendo o trauma de traições que custaram vidas de amigos na fronteira. A culpa o roía, e se ele tivesse ignorado aquela silhueta na mata? Mas Thor o guiara, e agora o cão era a linha entre a vida e a morte. Thor se moveu primeiro, um borrão negro na escuridão, saindo pela porta dos fundos que João entreabriu com um rangido mínimo. O pastor alemão circulou a casa pelo lado do cafezal, o pelo encharcado colando ao corpo musculoso, o nariz farejando o vento carregado de diesel e tensão humana. João o seguia de perto, agachado entre as mudas de café que balançavam ao vento, a lama grudando nas botas como âncoras. O ar cheirava a folhas molhadas e medo, o dele próprio, misturado ao pavor de Lucas. Ele se posicionou atrás de um barril de água, a espingarda apoiada no ombro, mirando a caminhonete. 2 homens desceram. Um alto, com jaqueta militar e boné abaixado, o outro mais baixo, armado com o que parecia uma pistola 9mm. "Ferreira, sabemos que você está aí", gritou o alto, a voz cortando a chuva como uma lâmina. "Saia e ninguém se machuca. O capitão só quer conversar sobre o acidente." A mentira ecoou na noite e João sentiu a bile subir à garganta. Acidente? Lucas vira caixas de explosivos em uma mina abandonada, longe das rotas de treinamento. Corrupção nas Forças Armadas. Ele conhecera isso na Amazônia. Oficiais vendendo armas para garimpeiros ilegais, deixando soldados como iscas. Seu PTSD latejava na têmpora, visões de companheiros caídos piscando na mente, mas ele engoliu o pânico, focando no presente. Thor, escondido nas sombras do portão, rosnou mais alto, revelando sua posição. O homem baixo virou-se na direção do som, erguendo a arma. "Tem um cachorro aqui, cuidado, pode ser treinado." O caos irrompeu como um raio. Thor atacou sem hesitação, saltando das trevas com um latido feroz que gelou o sangue de João. O pastor alemão cravou os dentes na perna do atirador, derrubando-o na lama com um grito de dor. O homem alto sacou sua própria arma, mas João foi mais rápido. Um tiro de aviso estourou no ar.
estilhaçando um magalho próximo e fazendo o sujeito se jogar atrás da caminhonete. Saiam da minha propriedade. Agora! Berrou João, a voz rouca de fúria contida, emergindo da cobertura com a espingarda firme. A chuva escorria pelo seu rosto, misturando-se ao suor, e ele sentia o tremor nas mãos. Não de fraqueza, mas de uma raiva profunda pela traição que ameaçava engolir mais uma vida jovem. Lucas, ouvindo o tiroteio, arrastou-se até a porta da frente apesar da dor lancinante no braço. Seu coração batia descompassado. O medo de ser silenciado como tantos outros na unidade, o paralisando por um instante. Mas o latido de Thor, protetor, leal, o impulsionou. Ele pegou uma faca de cozinha da mesa e se esgueirou para o lado da casa, o corpo fraco protestando a cada passo. A lama sugava suas botas, e o vento uivava como um lamento, carregando o cheiro de pólvora fresca. João, atrás de você! Gritou Lucas ao ver o homem alto contornando a caminhonete, arma em punho. Thor largou a perna do agressor mordido, que rolava gemendo na terra, e girou para enfrentar a nova ameaça. O cão se lançou contra o peito do homem, derrubando-o com o peso de seu corpo treinado. Dentes afiados rasgaram a jaqueta, e um tiro saiu torto, cravando-se no portão de madeira. João correu, chutando a pistola para longe e imobilizando o sujeito com o cano da espingarda no pescoço. Quem mandou vocês? Ruiz, fala logo ou o Thor termina o serviço. O homem cuspiu lama, os olhos cheios de ódio e derrota. Você não entende, velho. É maior que isso. A mina tem carga valiosa. Pros amigos do capitão, Ferreira viu demais. Lucas se aproximou, ofegante, ajudando João a amarrar os intrusos com cordas do celeiro. A adrenalina os sustentava, mas o sargento desabou contra a parede da casa, o rosto contorcido de alívio misturado à culpa. Eu devia ter denunciado antes. Mas quem acreditaria em um recruta contra um oficial? João colocou a mão em seu ombro, o gesto paternal que raramente usava desde a aposentadoria. A gente acredita, e Thor também. O cão, ofegante, mas vitorioso, lambeu a mão de Lucas, os olhos transmitindo uma lealdade inabalável que aquecia o frio da noite. Com os homens neutralizados na caçamba da própria caminhonete, agora sob a mira de João, eles voltaram para dentro. A lamparina reacendeu, lançando uma luz amarelada sobre o caos, móveis derrubados, poças de água no chão. Thor se deitou ao pé do sofá, exausto mas alerta, o peito subindo e descendo ritmicamente. Fora, a chuva amainava para um chuvisco insistente, o trovão se afastando como um exército em retirada. João ligou o rádio portátil militar, finalmente captando o sinal fraco na varanda. Base de Lavras. Aqui é o ex-capitão João Mendes. Temos um sargento ferido e 2 suspeitos de traição em uma operação na Serra do Espinhaço. Mandem reforços. E alguém para investigar o capitão Ruiz. Enquanto esperavam, Lucas contou mais. As caixas na mina continham não só explosivos, mas documentos falsos, parte de um esquema de venda para milícias urbanas em Belo Horizonte. A surpresa veio quando o rádio crepitou com uma voz conhecida, um antigo companheiro de João, agora na inteligência. Mendes, você de novo? Deixa eu te contar. Ruiz foi flagrado há horas. Seu resgate salvou o dia e expôs uma rede inteira. João piscou, o peito apertado de incredulidade e orgulho. O que viera depois surpreenderia a todos. Não só justiça, mas uma nova missão para ele e Thor, forjando laços que curariam feridas antigas na solidão da serra. A noite, enfim, prometia amanhecer. O amanhecer rastejava devagar pela Serra do Espinhaço, filtrando uma luz cinzenta, através das nuvens remanescentes da tempestade. A chuva havia se reduzido a um chuvisco teimoso, que pingava das folhas dos cafezais como lágrimas tardias, deixando o ar fresco e carregado de umidade. A fazenda de João ainda cheirava a pólvora e terra revirada, com a caminhonete preta dos intrusos agora imobilizada ao lado do portão, os pneus afundados na lama. Dentro da casa, a lamparina havia sido substituída por uma lâmpada fraca de gerador, iluminando o rosto exausto de Lucas, que dormitava no sofá com o braço enfaixado. Thor jazia ao seu lado,
a cabeça apoiada nas patas, mas os olhos semicerrados vigilantes, o peito subindo e descendo em um ritmo calmo que contrastava com a tensão da noite anterior. João andava de um lado para o outro na varanda, o café forte na caneca fumegante, aquecendo suas mãos calejadas. Aos 58 anos o corpo doía, como se tivesse corrido uma maratona. As costas latejando, os joelhos rangendo a cada passo. Mas era o peso emocional que o consumia. A ligação para a base de Lavras trouxera alívio misturado a uma culpa antiga. Ele salvara Lucas, expusera a traição de Ruiz, mas e se tivesse agido antes? Memórias da fronteira amazônica invadiam sua mente, visões de soldados traídos por oficiais corruptos, o cheiro de selva queimada e o eco de tiros que ainda o acordavam à noite. "Você tá bem, parceiro?" murmurou para Thor, que ergueu a cabeça e ganhou baixinho, como se respondesse. O cão se aproximou roçando o focinho na perna de João, um gesto simples que dissipava o nevoeiro do PTSD por um instante. Thor não julgava as fraquezas, ele apenas protegia. O ronco de motores cortou o silêncio da serra e João se endireitou, a mão instintivamente indo ao cinto onde o facão ainda pendia. 2 jipes militares surgiram na estrada de terra, os faróis cortando a névoa matinal, seguidos por uma ambulância civil adaptada para resgates. O primeiro veículo parou com um guincho de freios, e um oficial de meia-idade desceu, o uniforme impecável contrastando com a lama ao redor. Era o Major Elias, um antigo conhecido de João das missões na Amazônia, rosto marcado por cicatrizes semelhantes, olhos que carregavam o mesmo cansaço de quem vira demais. "Mendes, você não muda, hein? Sempre no meio da confusão", disse Elias, estendendo a mão com um sorriso cansado. João apertou-a firme, sentindo o alívio de um laço antigo. "Major, bom ver um rosto honesto. O sargento tá lá dentro, ferido mas estável. E esses 2 na caçamba. Cuidem deles." A equipe invadiu a casa com eficiência militar. Paramédicos checaram Lucas, que acordou grogue, os olhos arregalados de surpresa ao ver o reforço. "Capitão, eles vieram mesmo", murmurou ele, a voz rouca de emoção. Um médico injetou analgésico, e Lucas relaxou, mas não sem antes apertar a coleira de Thor em gratidão. "Esse cão salvou minha vida 2 vezes. Sem ele, eu estava morto na mata." Thor abanou o rabo devagar, lambendo a mão do sargento, um vínculo instantâneo nascido da adversidade. Elias ouviu o relato de Lucas em silêncio, anotando detalhes no tablet à prova d'água, as caixas na mina abandonada, os explosivos camuflados como suprimentos de treinamento, os documentos falsos para milícias em Belo Horizonte. "Isso confirma o que estávamos investigando há meses", disse o major, o tom grave. "Ruiz não era o cabeça, ele era só um peão. A rede vai até generais em Brasília, vendendo armas para gangues urbanas. Seu resgate..." Mendes deu o empurrão final. João sentiu um frio na espinha, não de medo, mas de uma raiva contida que borbulhava como o café no fogão. Ele pensara que sua aposentadoria o isolara da podridão institucional, mas ali estava ela, invadindo sua paz como a chuva da noite anterior. "E agora? Vocês vão atrás da mina?" Elias assentiu, gesticulando para os jipes. "Sim, mas precisamos de guias locais. A área é traiçoeira. Antigas galerias de ouro, desabamentos, e com essa lama é um risco. Thor pode ajudar? Seu K9 ainda tem o faro." João olhou para o cão, que ergueu as orelhas ao ouvir o nome como se soubesse. Apesar do pelo grisalho, Thor era incansável, treinado para rastrear em terrenos hostis. "Ele vai, mas eu também. Não deixo meu parceiro sozinho nisso." Lucas, agora sentado com a ajuda dos paramédicos, protestou debilmente. "Capitão, você não precisa. Eu já causei problema demais." Mas João balançou a cabeça, o olhar firme transmitindo a solididade de um mentor. "Você é da família agora, rapaz, e famílias se protegem." A gratidão nos olhos de Lucas era palpável, um bálsamo para a solidão que João carregava desde a aposentadoria. O sargento fora transportado para a ambulância, mas não sem prometer voltar. Uma promessa de solidariedade que aquecia o peito do veterano. O comboio seguiu para a mina, uma viagem de meia hora pela estrada sinuosa, os jipes balançando em poças que refletiam o céu nublado.
A serra se revelava em toda sua imponência. Morros cobertos de mata densa, riachos inchados pela chuva, correndo como veias prateadas. O ar era puro, misturado ao cheiro de resina e umidade. Mas João sentia a tensão crescer, o estômago revirando com o eco de traumas passados. Thor, no banco de trás do jipe de Elias, farejava ansiosamente pela janela aberta. O corpo alerta. Ao chegarem à trilha secundária onde João encontrara Lucas, o grupo desmontou, armados com detectores de metais e lanternas potentes. A entrada da mina era uma boca escura na encosta, engolida por trepadeiras e galhos caídos, o ar exalando um fedor de mofo e decomposição. Thor, busca, ordenou João, liberando o cão com um gesto. O pastor alemão avançou, o nariz colado ao solo lamacento, ignorando a lama que grudava em suas patas. Ele circulou a entrada, rosnando para uma pilha de entulhos, e começou a cavar com as patas dianteiras, latindo urgente. Os soldados se aproximaram, e Elias iluminou o local. Caixas de madeira semi-enterradas, marcadas com selos falsos de suprimentos militares. Dentro, não só explosivos C4, mas pilhas de passaportes falsos, dólares sujos e até armas desmontadas, prova irrefutável de um esquema que ligava a corrupção rural às ruas violentas de capitais. Meu Deus, isso é maior que imaginávamos, murmurou Elias, o rosto pálido de incredulidade. Mas o verdadeiro choque veio quando Thor guiou o grupo mais fundo na galeria superficial, o focinho apontando para uma fenda escondida. João, com a lanterna na mão, seguiu o cão, o coração acelerado pelo confinamento que evocava memórias de túneis na selva. Ali, em uma câmara improvisada, encontraram não só mais carga, mas um prisioneiro, um informante da inteligência, amarrado e ferido, que Elias reconhecera como agente infiltrado. Vocês chegaram a tempo, ofegou o homem, os olhos cheios de alívio e gratidão. Ruiz planejava me eliminar hoje, seu cão. Ele me achou. Thor se aproximou, lambendo o rosto do agente, um ato de compaixão que humanizava a cena fria da mina. João saiu da escuridão piscando, o peito inchado de uma mistura de orgulho e exaustão. Ele abraçou Thor, sussurrando, bom trabalho, menino, sentindo as lágrimas quentes nos olhos, não de fraqueza, mas de redenção. O resgate não salvara só Lucas. Expusera uma teia que poderia salvar dezenas de vidas nas cidades. Elias apertou seu ombro. Você e Thor voltam para o exército? Precisamos de gente como vocês. João sorriu pela primeira vez em dias, o sol rompendo as nuvens como um sinal. O que viera depois surpreenderia a todos. Uma nova unidade de integridade, com veteranos e K9s aposentados, forjando justiça na sombra da serra. Mas por ora, o laço entre homem e cão era o suficiente para curar as feridas da noite. O sol da tarde escaldante filtrava pelas frestas da mata densa que cercava a entrada da mina, transformando o ar úmido em uma sauna opressiva. O cheiro de terra remexida e metal enferrujado pairava pesado, misturado ao suor salgado dos soldados que vasculhavam a câmara improvisada. João Mendes limpava a lama das botas contra uma rocha irregular, o corpo exausto, protestando com uma dor surda nas costas que ecoava as noites insones de sua vida militar. Aos 58 anos, ele se sentia como um relígio antigo sendo acionado após anos de poeira, útil, mas rangendo em cada junta. Thor, ao seu lado, ofegava com a língua para fora, o pelo preto e castanho ainda úmido da umidade subterrânea, mas os olhos atentos, varrendo o grupo como se esperasse a próxima ordem. O cão se encostara brevemente no agente resgatado, um gesto de conforto que fizera o homem, agora solto das amarras, soltar um riso fraco de alívio. Esse pastor é um herói, capitão. Sem ele eu seria só mais um corpo na pilha. O major Elias coordenava a operação com eficiência, sua voz grave cortando o burburinho dos rádios crepitantes. Equipe Alfa, selar a entrada secundária. Beta, catalogar tudo, explosivos, documentos, armas. Mendes, seu cão acabou de nos dar o ouro, literalmente. Ele gesticulou para as caixas abertas, pilhas de C4 camuflado, passaportes falsos, com selos de embaixadas inexistentes,
e fuzis desmontados que poderiam armar uma milícia inteira nas periferias de Belo Horizonte. O esquema de Ruiz se revelava como uma teia podre, oficiais corruptos desviando suprimentos para gangues urbanas, usando treinamentos na serra como cobertura para entregas. João sentia uma náusea subir à garganta, não pelo fedor da mina, mas pela traição que corroía as forças armadas como ferrugem. Ele vira isso na fronteira, amigos vendidos por promessas vazias, e o PTSD latejava em sua mente, visões de emboscadas piscando como flashes. Quanto isso vai fundo, major? Generais em Brasília, você disse, meu sargento Lucas. Ele quase pagou o preço por questionar. Elias assentiu, o rosto marcado por rugas profundas de quem carregava segredos demais. Mais fundo que imaginamos. O agente aqui. Ele apontou para o homem magro, agora sendo atendido por um paramédico. É da ABIN, infiltrado há 6 meses. Ruiz era o elo local, mas o cabeça é um brigadeiro aposentado, vivendo em uma mansão em Nova Lima. Seu resgate de Lucas deu o tempo para a gente fechar o cerco. O agente, chamado Marco, ergueu o polegar fraco, os olhos inchados de hematomas transmitindo gratidão misturada a uma culpa pesada. Eu ouvi tudo. Eles planejavam uma entrega grande hoje, caminhões subindo da capital. Se Thor não tivesse farejado essa fenda... Bum! Adeus, operação. O cão abanou o rabo devagar ao ouvir o nome, aproximando-se para cheirar a mão de Marco, um laço silencioso que transcendia palavras. Mas a euforia da descoberta durou pouco. Um estalo ecoou da galeria principal, seguido de um grito abafado. Desabamento! Homens presos! Berrou um soldado da equipe Beta, sua voz ecoando como um trovão subterrâneo. O chão tremeu levemente, poeira caindo do teto irregular como uma ameaça invisível. João sentiu o pânico apertar o peito, o confinamento evocando memórias de um túnel colapsado na Amazônia, onde perdera um companheiro sob toneladas de terra. Thor, busca! Ordenou ele, a voz rouca de urgência. O pastor alemão disparou pela escuridão, o focinho colado ao solo poeirento, ignorando os riscos de instabilidade. Os soldados o seguiram com lanternas, o ar ficando mais rarefeito, carregado de um cheiro acre de umidade e desespero. João corria atrás, a lanterna tremendo em sua mão calejada, o coração disparado não só pelo perigo, mas pela responsabilidade que se instalara como uma segunda pele. Ele não era mais um fazendeiro isolado. Era o elo que mantinha todos vivos. A galeria se estreitava, paredes de rocha úmida roçando os ombros de João, o eco de gotas d'água como um relógio mortal. Thor latiu adiante, parando em uma pilha de entulhos onde 2 soldados estavam soterrados até a cintura, gemendo de dor. Um deles, um jovem recruta com o rosto sujo de sangue, estendia a mão. Ajuda! Perna presa. O outro, mais velho, tossia poeira, os olhos cheios de terror. O teto cedeu quando mexemos nas caixas. Tem mais carga instável ali. Elias organizou a extração, mas o risco era palpável. Qualquer vibração poderia desencadear um colapso total. João se ajoelhou, ajudando a remover pedras com as mãos nuas, as unhas rasgando na aspereza. Segurem firme, rapazes. Thor tá guiando, ele não erra. O cão circulava ansiosamente, rosnando para uma rachadura na parede, alertando sobre instabilidade. Seu faro, afiado por anos de treinamento, detectava o perigo antes que os humanos o vissem. Um vazamento de gás metano das veias antigas da mina, invisível mas letal. Enquanto cavavam, João conversava com os soterrados para mantê-los calmos, sua voz paternal cortando o pânico. Lembrem do treinamento. Respirem devagar. Eu perdi um irmão de armas em algo assim. Não vou perder vocês. O recruta, chamando-se Pedro, engoliu em seco, lágrimas misturando-se à sujeira. Capitão, eu pensei que era só exercício. Não sabia da corrupção. A confissão ecoou como um soco no estômago de João, revivendo sua própria culpa pela aposentadoria prematura, fugindo do sistema podre em vez de combatê-lo. Thor lambeu a mão de Pedro, um gesto que acalmou o rapaz, transmitindo lealdade inabalável. Com esforço coletivo, eles libertaram os 2, arrastando-os para a luz fraca da entrada principal.
O ar fresco da serra os envolveu como um abraço, o sol poente tingindo o céu de laranja e roxo, um contraste vivo com a escuridão da mina. De volta à superfície, o grupo se reuniu em um claro cercado de eucaliptos altos, o vento leve carregando o cheiro de resina e alívio. Os feridos foram evacuados de helicóptero, o rotor batendo como um coração acelerado, e Elias atualizou o rádio com a base. Missão cumprida, mas com custo. Mendes, você e Thor salvaram mais vidas hoje que em uma campanha inteira. João se sentou em uma rocha, Thor deitando a cabeça em seu colo, o cão exausto, mas sereno. O veterano afagou o pelo grisalho, sentindo uma lágrima escorrer, não de tristeza, mas de uma catarse profunda. O trauma que o assombrava há anos começava a se dissipar, substituído por um senso de propósito renovado. Lucas, já no hospital em Lavras, ligara mais cedo. Capitão, volte logo. Tem uma vaga para você na nova unidade. Com Thor, claro. A surpresa maior viria em breve, mas por ora, o laço entre eles era o verdadeiro tesouro da serra, forjado na lama e na lealdade. A noite caía devagar, prometendo não mais pesadelos, mas um amanhecer de justiça. A noite se instalava sobre a Serra do Espinhaço, como um manto pesado, o céu agora limpo revelando estrelas que piscavam frias entre as copas dos eucaliptos. O ar da tarde escaldante havia dado lugar a um frescor cortante, carregado do cheiro de terra úmida e folhas pisoteadas, enquanto o grupo de soldados se dispersava ao redor do claro improvisado. Fogueiras baixas crepitavam em latas de metal, lançando sombras dançantes sobre rostos exaustos, marcados por sujeira e alívio. João Mendes sentava-se em um tronco caído, o corpo dolorido como se tivesse sido atropelado por um jipe. As costas latejando, os joelhos inchados, mas era o peito que doía mais, apertado por uma mistura de orgulho e melancolia. Thor deitava a seu lado, o focinho apoiado na pata, o peito largo subindo e descendo em um ritmo sereno, mas os olhos castanhos, ainda alertas, farejando o vento noturno como se esperasse uma ameaça final. O major Elias andava entre os homens, distribuindo rações e atualizando o rádio portátil, que chiava com relatórios da base em Lavras. O agente Marco, agora com curativos frescos no braço e no rosto, aproximou-se de João com um passo mancante, estendendo uma garrafa d'água. Capitão Mendes, eu ouvi histórias sobre você na ABIN, missões na fronteira que viraram lenda. Mas isso aqui. Thor é o verdadeiro agente secreto. O homem riu fraco, mas seus olhos carregavam uma gratidão profunda, o tipo que nasce de quem roça a morte. João aceitou a garrafa, bebendo um gole morno que desceu como bálsamo. Ele é mais que isso. É o que me mantém inteiro depois de tudo. Thor ergueu a cabeça ao ouvir o tom afetuoso, roçando o nariz na mão de João, um gesto que dissipava o nevoeiro do PTSD que ainda pairava em sua mente. Visões de túneis colapsados na Amazônia, companheiros gritando sob a terra. Os soldados resgatados da mina, Pedro e o veterano mais velho chamado Roberto, foram acomodados em redes estendidas entre árvores, gemendo baixinho, enquanto os paramédicos aplicavam analgésicos. Pedro, o recruta jovem com o rosto pálido de choque, chamou Thor com um assobio fraco. O cão se aproximou devagar, deitando a cabeça no colo do rapaz, que afagou o pelo grisalho com lágrimas nos olhos. Eu vi minha mãe antes de tudo escurecer. Pensei que era o fim, mas você latiu, guiou eles até mim. A voz de Pedro tremia, ecoando a vulnerabilidade de quem enfrentara o abismo pela primeira vez. Thor ganhou baixinho, lambendo a mão suja. Um laço silencioso que transmitia segurança em meio ao trauma. João observava, sentindo uma pontada de empatia. Ele fora como Pedro um dia, cheio de idealismo, antes que a corrupção e as perdas o moldassem em um homem solitário. Elias interrompeu o momento, aproximando-se com o tablet na mão, o rosto sério sob a luz trêmula da fogueira. Mendes, senta aqui. Temos novidades da base. Os intrusos da sua fazenda confessaram tudo sob interrogatório. Ruiz era só a ponta. O esquema vai até o brigadeiro Orlando,
um aposentado como você, vivendo em uma chácara chique em Nova Lima. Ele usava velhas minas como rotas de contrabando, desviando armas e explosivos para milícias em Belo Horizonte e até no Rio. Seus documentos falsos financiavam campanhas políticas sujas. João franziu a testa, o estômago revirando como na lama da noite anterior. Orlando, eu o conheci na academia militar. Um mentor, diziam. Como ele caiu nisso? Elias balançou a cabeça, o tom carregado de desgosto. Ganância, capitão. Ele perdeu uma fortuna em apostas e virou o jogo vendendo lealdade. Mas o que veio depois? Surpreendeu a todos nós. O major ativou um áudio no tablet, a voz rouca de um interrogado ecoando no claro silencioso. O brigadeiro não agia sozinho. Tinha um parceiro interno na inteligência, alguém que vazava posições de infiltração. E o agente Marco. Ele não era o único infiltrado. Marco piscou, o rosto empalidecendo ao ouvir. Eu suspeitava, mas... quem? Elias pausou o áudio, olhando diretamente para João. Era o tenente que coordenava os treinamentos de Ruiz. Ele fingia ser leal, mas alimentava o esquema com informações. Seu resgate de Lucas desmascarou ele também. O sargento mencionou um rádio suspeito que Thor farejou na mochila. Aquilo era um transmissor para os milicianos. A revelação caiu como um raio, e João sentiu o ar fugir dos pulmões. A traição não era só externa. Infiltrara o coração das forças, corroendo a confiança que ele tanto prezava. Thor rosnou baixinho, como se sentisse a tensão, erguendo-se para circular o grupo, o nariz testando o ar em busca de mentiras invisíveis. Mas a surpresa maior veio com a chegada de um helicóptero ao amanhecer, o rotor batendo como um coração acelerado contra o céu rosado. Dele desceu, não só reforços, mas Lucas Ferreira, de muletas, o braço enfaixado, mas o rosto iluminado por um sorriso teimoso. Capitão, eu não ia ficar de fora do fim disso. O sargento mancou até João, abraçando-o desajeitado, o cheiro de hospital misturando-se ao ar fresco da serra. Thor pulou nele, lambendo o rosto com empolgação, e Lucas riu afagando o cão. Meu herói de 4 patas. Os médicos disseram que eu saio em 1 semana, mas ouvi do major. A ABIN quer formar uma unidade especial. Veteranos aposentados, K9s como Thor e recrutas como eu para caçar corrupção interna. Sem burocracia, só justiça limpa. João piscou, o peito apertado de incredulidade. Ele, que fugira para a solidão da fazenda, agora era chamado de volta não como soldado, mas como guardião. E você, rapaz? Pronto para isso depois de quase virar estatística? Lucas assentiu, os olhos brilhando com determinação misturada a uma vulnerabilidade nova. Com Thor e você? Sim, minha família em Lavras está orgulhosa, e eu devo isso a vocês. Sem o resgate, eu seria silenciado como o agente Marco quase foi. Elias confirmou, entregando a João um distintivo provisório, o metal frio contra a palma calejada. A unidade se chama Patrulha Integridade. Vocês dois e Thor são o núcleo. Treinamentos em uma base nova na Serra, longe dos olhos de Brasília. Consequências concretas. Prisões em massa essa semana, milícias desarmadas e um fundo para famílias de soldados traídos. O grupo aplaudiu baixinho, o som ecoando na mata como um hino de redenção. João olhou para Thor, o cão agora de pé ao seu lado, o rabo abanando devagar. O PTSD que o assombrava parecia menor agora, diluído pela lealdade compartilhada. Não só com o cão, mas com Lucas, Elias, até os resgatados. A fazenda esperava, mas a solidão acabara. Uma nova missão nascia, forjada na lama e na traição, prometendo curar feridas antigas. O sol subia, banhando a serra em ouro, e João sussurrou para Thor. Prontos para o que vem, parceiro. O cão latiu uma vez, firme, selando o pacto. O que viera depois surpreendera a todos. Não o fim de uma era, mas o renascimento de heróis improváveis, unidos por patas e corações leais. A justiça, enfim, ecoava nas colinas de Minas, um legado de coragem que perduraria além da montanha.